Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja em Jesus Cristo. Vamos falar um pouco sobre casais. Ministração para casais, relacionamento, vida amorosa, a paixão, os desvairos, o amor e assim por diante. Então, todos os casais, amado, que resolvem se ajuntar, tem base ali em Mateus capítulo 18, verso 18, 19 e 20. Se dois de vós concordando a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, isso vos será feito pelo meu Pai que está no céu. E tudo que é ligado na terra está ligado no reino dos céus. Onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de vós. Primeiramente, que casamento é uma concordância, não é a revelação. A Bíblia fala que Jesus chegou nas bordas do casamento, ou seja, o casamento já tinha acontecido e Jesus chegou ali para festejar, dar vinho novo a este casamento. E o vinho novo significa também, quando o casamento ele já está ruim, ajoelhar, pedir a Deus para dar um renovo nesse casamento, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todos os casais, amado, passam por momentos ruins durante o casamento. Não é fácil conviver, não é fácil se relacionar por muitos anos com a pessoa. São características diferentes. Aquela pessoa traz uma característica diferente da família dela, a outra pessoa leva outra característica diferente da família dela, é um tipo de criação diferente. E quando chega no casamento, começam os choques. Ora, para se ajustar, uma só carne, um só corpo, um só espírito. Tanto o homem como a mulher tem que compreender características, tem que compreender que está convivendo com uma pessoa de uma família e de uma linhagem diferente. Quando o homem e a mulher passam por essas situações difíceis, eles dificilmente, amado, pensam em olhar as escrituras sagradas e procurar ajuda. Eles dificilmente chegam até a igreja e buscam um conselho pastoral, um gabinete. As pessoas não querem passar, aspas, por vergonha. Mas a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Às vezes você tem que se autoanalisar e chegar ali em um pastor, e quando eu falo um pastor que compreenda essas coisas, que não julga nada, mas que tenta dar o conselho correto ali na situação do casamento, aquela situação vai crescer. Esses dias eu, conversando com um casal, muito xingamento, desavença, a mulher cobra ali o relacionamento extraconjugal do marido, passa na cara todo dia. E isso já vem de muitos anos. Ora, a Bíblia fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo. Se a pessoa resolveu conviver novamente com essa pessoa que traiu, essa pessoa ela tem que esquecer as coisas que para trás ficou e seguir adiante. Porque se ela não esquece e fica lavando roupa todo dia, esse relacionamento se torna desgastado, esse relacionamento se torna uma coisa sem amor, e o demônio entra pelo meio provocando confusão mental, física, chateação, acabando com a saúde tanto de um quanto do outro, porque não há ali uma situação de convívio entre marido e mulher, mas por causa dessa traição, por causa dessa situação. Então vocês deveriam observar que a discussão entre ambos causa a exaustão. Tão bom é esquecer das coisas que para trás fica, perdoar, se quer resolver conviver novamente. Os grandes erros dos casais, amado, é antes de uma tentação, não orar a Deus, não glorificar a Deus, não exaltar a Deus, não pedir livramento, não pedir ali
a mão de Deus sobre a situação. Procurar o conselho, amado, nos exemplos dados pelo mundo, nessas situações, é necessário. O Senhor é sempre a nossa solução. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o ajudador. Jesus falou: eis que enviarei o ajudador e o consolador. Ele nos ensina, amado, nos momentos difíceis. Nós podemos procurá-lo e encontrar o conselho nas Bíblias Sagradas, na oração com o Espírito Santo, no conselho pastoral, para saber que direção vou tomar. Se um casal bem soubesse, antes de qualquer situação, eles conversariam entre si, seja o que for. O princípio da honestidade e o princípio da realidade e o princípio do desejo pessoal deveria ser conversado entre os casais. Assim, eles concordando a respeito de qualquer coisa, ficando entre eles, não há juízo. A Bíblia fala, amado, que o que faz tu em secreto entre quatro paredes fica entre tu e o Senhor teu Deus. Mas os casais, geralmente uma das partes, procura alguma coisa lá fora, enquanto, dentro do próprio casamento, deveria conversar a respeito disso ou daquilo para que aquele casamento ficasse cada vez melhor. E ali uma das partes, entendendo toda a situação, abraçando também a situação e a característica do outro para si, aquele relacionamento ficaria cada vez melhor. A concordância levaria esse casamento ao ápice. E aqui eu não vou entrar em detalhes de vida pessoal, sexual ou de cama entre as pessoas. Não, quem decide isso é o casal. O casal decide barrar ou continuar com toda a situação que já houve concordância prévia entre ambos. A Bíblia Sagrada, amado, é um livro tremendo, com vários ensinamentos. Salomão, ali no livro de Cantares, ele fala: eis que subirei a palmeira. Amado, no contexto por parábolas, se você for ver ali Cantares de número 7, você vai ver como um homem se comporta em relação a uma mulher. Ele está parafraseando uma relação sexual com a sua esposa ou com a mulher que ele ama. Porque Salomão era um homem diferenciado, sábio, inteligente, sabia o que estava falando. Então, amado, na história bíblica, ou nas histórias da Bíblia, a mulher e o homem vão se relacionando de uma forma clara, inteligente, culto racional, concordância entre ambos, para que o inimigo não entre com a acusação. Ora, se um casal concorda com alguma coisa, quem é o inimigo para entrar com acusação? Quem é o pastor para dizer não? Amado, a Bíblia fala que a mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo, e sim o do marido. O marido não tem domínio sobre o seu próprio corpo, e sim o da mulher. Então nós temos que ler a palavra de Deus para aprender a se relacionar até mesmo em família. E o que vocês vão tratando em particular entre quatro paredes, seja o que for, naquele momento há uma ausência do Espírito Santo e ali é momento da carne. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 5 e 6 que a carne contende contra o Espírito e o Espírito contra a carne para que não alcançais o fim desejado. Ou seja, a carne quer uma coisa, o Espírito quer outra.
mas nenhum e nem outro deixa alcançar os fins desejados. E o que é isso, pastor, os fins desejados? Ora, a concordância de Mateus, capítulo número 18. Se dois de vós concordando a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, isso vos será feito pelo meu Pai que está no céu. Ou seja, é um acordo levantado diante de Deus, e se Deus diz sim, é sim. Se Deus diz não, é não. Porque Deus conhece a natureza humana e sabe dos seus desvaios. O que acontece, amado, é que quando uma pessoa olha para uma pedra, a palavra de Deus diz, não toque nessa pedra. Ora, a letra mata, lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso número 6. A letra mata, o espírito vivifica. Mas em espírito, a pedra me trouxe um desejo ao coração. Aí vai lá para Salmos 37. Agrada-te do Senhor, o Senhor realizará o desejo do teu coração. Olha para Deus e fala para Deus, Senhor, eu posso pegar nessa pedra? Essa pedra é maldição, segundo a lei. Mas segundo o Espírito, o Senhor pode transformar essa maldição em bênção? E aí vem os conceitos da oração. E se Deus diz sim, cadê os demônios? Cadê Satanás? Cadê principado? Cadê potestade? Cadê hoste do mal? Cadê a acusação? Se Deus for por vós, quem será contra vós? O mal dos casais é que eles não entendem conceitos bíblicos e acabam atrapalhando um ao outro em seus pensamentos. O homem trava a mulher trava o homem, e ali não flui a relação para o seu ápice, para a sua relação ao máximo. Como eu queria aqui explanar muitas coisas a respeito de relação, mas algumas coisas eu deixo para o gabinete, porque eu também não posso dar alimento sólido a quem está bebendo leite. Ao ler as histórias na Bíblia Sagrada, nós podemos, amado, aplicar o que aconteceu na vida de alguns patriarcas na nossa própria vida. E podemos aperfeiçoar esses relacionamentos bíblicos na nova aliança do Novo Testamento, aonde lá em 2 Coríntios 3,6 fala que a letra mata, o espírito vivifica. Então eu não vou viver toda a lei, porque a lei também é juízo, mas eu vou para o joelho e vou falar para o Espírito Santo. Tu és meu ajudador, tu és meu consolador, estou passando por isso, estou pensando isso. O que eu faço? Qual é a direção? As histórias de Adão e Eva, de Abraão e Sara, de Isaac e Rebeca, a história de José e Maria, ali em Mateus capítulo número 1, são exemplos, amado, de casais bíblicos que vieram das tribulações ou passaram por elas, mas o casamento foi testado de todas as maneiras. Muita coisa, amado, nós podemos aplicar às nossas vidas. Outras coisas nós vamos inventar no Espírito Santo, conforme ali todo o Novo Testamento. Adão e Eva, ali os primeiros pais ou os primeiros patriarcas, eles deviam ser, amado, pessoas mais conhecidas da Bíblia, deveriam ser as pessoas mais conhecidas da Bíblia Sagrada, por ser o primeiro casal. Mas também eles ali estão junto com as histórias de Abraão e de Isaac, patriarcas também, segundo a palavra de Deus. Nós não sabemos realmente, amado, como nos relacionar uma pessoa com a outra. Homem nenhum sabe, ele vai descobrir no dia a dia, no tempo. Ora, o inimigo é o tempo de todas as coisas. Adão não conhecia Eva por completo. Ela cometeu um erro, mas ele, por gostar, talvez aceitou esse erro e cometeu o mesmo erro de Eva. Erramos juntos num relacionamento. Agora, se o homem ou a mulher não tem essa capacidade do perdão, para que conviver?
Para que andar junto? Adão e Eva foi criado por Deus, amado, ali no jardim do Éden, para cultivar e cuidar daquilo que Deus estava dando. Viviam em perfeita harmonia com Deus, em união entre eles, chegando até mesmo a perfeição e o ápice de todas as coisas. Eram felizes, em harmonia. Não sabemos o tanto que essa relação fluía. Como foi essa situação conjugal? Mas dá para ver que eles viviam em um lugar top, chique, paraíso. Um dia eles quebraram, amado, o mandamento de conviver com Deus e agiu separadamente. Veja que Eva, ela toma uma decisão sem a consciência de Adão. E Adão depois pactua com esse erro e também ele não orou a Deus. Então os dois erraram. Foram expulsos desse jardim chamado Éden. O mundo antes era perfeito, era tudo bom para eles. E aí agora tem que passar a viver de uma forma fora das bênçãos do Senhor. Por quê? Porque não oraram, porque não buscaram a Deus, porque não andaram com Deus para perguntar a Deus qual a direção tomar. Eles tinham tudo, amado, o que desejavam. Tinha comida, tinha água, tinha ali os cantos dos pássaros, mas passaram a ter sofrimento, dores, tristeza, suor do corpo, trabalho, acesso ao pão só no dia a dia, trabalhando. Ora, viviam a lua de mel, tinham tudo certinho, o relacionamento era bom, mas acabou por causa de um erro, aonde uma pessoa, no seu momento ali de vontades, ou de libidos, ou de querer algo, não pactuou com a outra pessoa, ou não conversou com a outra pessoa, o que estava passando em seu coração. O segredo, amado, é quando você sentir algumas coisas, conversar com a outra parte. E conversando com a outra parte, ouvir o conselho, ou seguir o conselho, ou andar junto naquilo que pretendem. O segredo é a comunhão. Se dois de vós concordando a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, isso vos será feito pelo meu Pai que está no céu. Marido e mulher têm que aprender a andar junto, num só pensamento. Por isso que a Bíblia fala, juntará o homem à sua mulher e será uma só carne, um só corpo, um só espírito. É um só pensamento. Uma bênção, amado. Viver a promessa de Deus. É uma bênção. Viver como Adão e Eva. Mas vocês vão ter os momentos de desvairos, de chateação. E um tem que compreender o outro. Isso é amor. Amor é cuidado. Amor é compreender os desvairos. Amor é compreender o que o outro está passando, porque são características diferentes. Amor, amado, é se submeter. Amor é entender. Amor é concordar. Característica do amor não é falar que dou o arroz, que dou o feijão, pago o aluguel. Não, você tem que me ouvir. Sou eu quem paga as coisas dentro dessa casa. Cuidado, isso é soberba. Isso não é relacionamento. Bom seria que a mulher ou o homem fosse o ajudador da casa, completasse a renda, que é o certo. Mas se isso não acontecer, que Deus venha prover toda a situação da casa. Mas eu não posso passar na cara da pessoa que eu estou dando isso ou aquilo. Amado, isso vai gerar inimizade, chateação. A descendência também vai ser visitada. E o demônio chamado Satanás se aproveita com seus principados, com seus potestades, inflamando ainda mais essa confusão. Enquanto você tem que ter domínio próprio. Eva não teve domínio próprio, comeu ali da maçã do bem e do mal.
convenceu a Adão de forma errada e entraram nas tentações. E o diabo adentrou dentro desse relacionamento. O segredo é, antes de tudo, conversar. E a melhor conversa que você vai ter vai ser com o seu cônjuge. Vai ser com aquele que anda com você. Essa promessa, amada, que Deus faz por causa desses erros, agora vão ter que trabalhar, por causa desses erros agora, a cobra picará o teu calcanhar e tu pisará a cabeça da serpente. Isso persevera até o dia de hoje. Tudo aconteceu, amado, depois da expulsão de Adão e Eva do jardim. As aflições começaram a vir sobre a humanidade. Apenas foi possível, amado, porque eles se mantiveram unidos mesmo após o erro. Trabalharam, tiveram família, foram ali retirados do paraíso, mas continuaram unidos. Mesmo errando, um pactuou com o erro do outro e seguiram à frente. Mesmo quando, amado, erramos, se ali há compreensão da outra parte, esse erro não vai atingir a família. Porque há uma compreensão, há uma amizade, há uma compreensão, eu te entendo. Eles passaram de um estado de grande felicidade ali no jardim para uma situação de tristeza. Mas seguiram juntos, tristes, porque tinham perdido tudo, mas seguiram. Houve uma concordância mesmo após o erro ali de Adão e Eva. A questão de ser obediente a Deus, amado, é porque antes de tudo você tem que orar. Lembra lá de Davi andando ali em 2 Samuel 11:12, ele está andando sobre os palácios, e de repente ele vê uma mulher do outro lado. No mínimo ela estaria despida, mostrando ali as suas partes. Ele olhou e a sua carne aguçou. Ele chama a mulher, porque ele tinha uma posição de rei, fica com essa mulher chamada Betsaiba. O marido dessa mulher estava na guerra, ou seja, quem está na guerra não está vacilando, quem está na guerra está no joelho, quem está na guerra está jejuando, quem está na guerra está lutando, e Davi não, estava andando por cima dos palácios. Se brincar, nem cueca estava usando debaixo daquela bata. Amado, presta atenção no que eu estou falando. Davi chama aquela mulher, fica com aquela mulher fica grávida. Porque é uma consequência. O ato carnal dele gerou isso. E quando a mulher fala que está grávida, ele manda chamar o marido para assumir uma criança que era dele. Ou seja, assumir o seu erro. E não é assim que a coisa funciona. Presta atenção. A Bíblia fala que ele embebeda Urias. Olha, já estava mal intencionado. Tipo assim, vai para tua casa, assume o teu filho. Balança, Mateus, que o filho é teu. Urias chega lá na porta da sua casa, deita na calçada, não entra na sua casa e não fica com a sua mulher. Davi é avisado, chama Urias de volta. Por que tu não ficou com a tua mulher? Aí ele vai falar, meu senhor, está todo mundo na guerra e eu vou ficar aqui participando de ato carnal, conjugal com a minha mulher, regozijando enquanto muitos estão sofrendo. Esse é o homem de Deus, preocupado com outras pessoas e não só com o casamento. Mas Deus já estava ali tocando no coração de Urias para não ficar com sua mulher e assumir o erro de Davi. Davi escreve uma cartinha, bota na mão de Urias e fala, Joabe, mata Urias, bota na frente da batalha e depois eu te falo o que é que está acontecendo. Joabe era um escarnecedor, a cartinha veio na mão de Urias, ou seja, selada pelo anel sinete, não tinha como ele abrir. Entrega a carta para Joabe, a própria sentença da sua morte. Davi planeja 2 crimes. Primeiro o adultério, depois vem a mentira, para que Urias viesse assumir o filho que era dele, e depois da situação, ainda manda Joabe matar. Qual seria o certo? O certo seria que quando Davi olhou para aquela mulher, porque se teu olho te faz pecar, em vez dele olhar e correr para o pecado, porque o olho ainda não tinha feito pecar, ele só olhou. Olhar não é pecado, mas pecado é o ato. Então, se o teu olho te faz pecar, são 2 situações. O teu olho te fez pecar. Olhou, pegou para si, seguiu na situação,
teve o ato conjugal com aquela mulher e pecou. Então, se o teu olho te faz pecar, arranque-o, diz o Senhor Jesus. Agora, se o teu olho olhou e agora olha para Deus e fala, Deus, essa mulher subiu o meu coração. Está acontecendo isso e isso. Ora, entregar essa situação carnal para Deus e pedir o alívio do próprio Deus para Deus o defender dessa situação. Ali Deus teria dado uma direção. Ali Deus teria feito milagres por causa da atitude de Davi. Davi era rei, tinha comunhão com Deus. Ali Deus poderia ter feito qualquer situação para responder a Davi. Ali Deus, amado, teria ajudado Davi de todas as formas. Bastava ele ser sincero. A Bíblia fala que Salomão fala, um coração sincero e contrito, Deus não rejeitará. Então o papel nessas situações, ou do homem ou da mulher, é levantar a Deus o desejo do seu coração e falar, Senhor, se ensina ou não, me tira disso. Me ajuda. Mas as pessoas não sabem orar, amado, e quando oram, oram mal. O que pode ser feito, amado, para evitar essas coisas, essas culpas? Oração. Se entregar a Deus em sinceridade. Mostrar a Deus quem você é, as suas verdadeiras características, sem medo. Aprendemos, amado, com as histórias de Adão e Eva, que esses erros não podem ser cometidos no nosso relacionamento ou casamento. Abraão e Sara obedeciam a Deus, louvavam a Deus, glorificavam a Deus. A história de Abraão também é conhecida, é uma história linda, maravilhosa. Abraão é um dos principais patriarcas da palavra de Deus, o principal patriarca, na verdade. É um personagem bíblico de extrema força. Demonstra grande obediência aos mandamentos de Deus. E o Senhor, amado, entrega ali uma revelação a Abraão, que ele seria pai de todas as nações da terra, ou seja, tudo ia ser gerado da sua descendência. Patriarcas são honrados na Bíblia, tanto Abraão como Isaac e Jacó. Em todos os momentos, amado, Sara amou a Abraão, esteve com ele, e sua fé se apoiava sobre as histórias de Abraão. Abraão contava as histórias, Deus é comigo, mulher, vai dar tudo certo. Um homem de Deus que edificava a sua esposa, uma esposa que honrava seu marido. Mas Abraão, amado, na história bíblica, teve medo de Abimeleque e entregou Sara na mão de Abimeleque. Abimeleque tocou em Sara, mas por medo de Abraão. E Deus toca em Abimeleque. Conheça a história. Não, tu disse que é minha irmã. Na verdade, ela era uma meia-irmã mesmo, ali de Abraão. Mas ele temeu Abimeleque, entregou sua mulher na mão de outro homem, por medo. Tantas situações poderiam ter sido feitas neste ato. Poderia ter tomado outras decisões, cometeu um erro tremendo. Eu quero saber, amado, na Bíblia, quem é que não erra? Poderoso é Deus para justificar, mas eu quero saber quem é que não erra, a não ser Cristo, porque a Bíblia fala que nele não houve pecado. Então eles se unem ali em um casamento, mas Abraão está sabendo de toda a situação, que Abimeleque tocou em Sara, que houve aquela e aquela outra situação. Ele sabia todas as coisas, mas ficaram ali entre eles. Um casal que guardou segredos, um casal que andaram junto por muito tempo. Mas não houve juízo entre um e o outro. Houve ali acordos, concordâncias, vontade de ficar junto. Então, acima de tudo, amado, um tem que apoiar o outro, cumprindo ali as vontades de Deus sobre a vida daquele casal. Se você precisa de ajuda de Deus, ore a Deus. Deus vai te ajudar. Abraão, amado, quando Deus toca ali em Abimeleque, porque ele vai, toca em Sara sem a permissão, sem ali
uma aliança, sem ser sua mulher, Deus toca em Abimeleque. E Abimeleque ali abençoa Abraão, tira ele do Egito, muito rico. Uma situação que ainda gerou riqueza para Abraão. Vai lá, amado, em Gênesis, vai olhar a história. Não me julgue. Leia o que está escrito, interpretação de texto. Aleluias! Então você tem que tomar a decisão certa. Decisões importantes, que não afetam o casal. A conversa com sua esposa ou com seu esposo vai fazer vocês chegarem a decisões tremendas. O segredo é o diálogo, o segredo é a junção. Para as mulheres, amado, e entender o tipo de diálogo, o tipo de desvairo, o tipo de desejo, para haver uma comunhão entre o casal e conversar sobre todas as coisas. Casais que não conversam, amado, a tendência é dar o pulo lá fora do casamento. Fazer pelas costas. Pensar que não está sendo visto. Marido e mulher não pode fazer essas coisas. Isaac e Rebeca passam ali pela a mesma aflição de Abraão. Isaac era filho esperado. Ele ficou muito tempo com Abraão e na casa de Abraão, sendo amado pelo próprio Abraão e Sara. Mas também, amado, muito mimado por Abraão, por ser o único filho. Ora, Abraão rejeita o seu filho Eliezer com a escrava. E ali, amado, fica olhando só em uma direção. Ou por acaso Eliezer também não era filho? Era um filho ali de uma escrava, mas era filho. Não poderia ser rejeitado um filho. Não é porque esse filho foi constituído fora do casamento, com Agar, que Abraão deveria ter mandado ela embora. Ou não pagado a pensão. Muitos pais hoje têm filhos fora do casamento e não assumem as suas responsabilidades. A lei dos homens é que você pague a pensão, você tem que pagar a pensão. Então, amado, é certeza, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que você tem que compreender os erros da história, as relações entre homem e mulher. Leia todo o livro de Gênesis para você entender. Maria e José, eles têm a promessa ali. Maria, gerada um filho ali do Espírito Santo, Jesus Cristo de Nazaré, e José aceita, amado. Aceita ela como mulher, entende toda a situação. E aqui vem um caso de aceitação. Se o homem entra na loucura da carne, ele não compreende essas coisas. Ia julgar Maria dizendo que ela tinha ficado com outro homem. Mas o anjo do Senhor alerta o que é e o que não é, o que pode e o que não pode. Aonde vai ou aonde não vai. José aceita, permanece no seu casamento e nasce o Salvador do mundo, Jesus. Cumplicidade, confiança. Mesmo diante de erros ou acertos, um casal tem que ser cúmplice. Tem que conversar as suas vontades. Lembra, ninguém é igual a ninguém, mas tem que haver consenso. E havendo consenso, haverá prosperidade no relacionamento. E serão felizes, aconteça o que acontecer. Oh, aleluias! Graça e paz, meus amados, graça e paz em nome de Jesus.